Estou aqui com a professora Thelma, do Observatório Turístico do Estado de São Paulo. Eu queria, professora Thelma, que você contasse para a gente um pouquinho o que é o Observatório Turístico. O Observatório Turismo do Estado de São Paulo, o Turesp, é um programa de extensão da Universidade Federal de São Carlos, que, formado por uma equipe multidisciplinar de professores, pesquisadores, profissionais, gestores do turismo, busca formar um conjunto de indicadores capazes de medir o desenvolvimento da atividade turística no nosso estado. Então, nós trabalhamos com pesquisas aplicadas em turismo, buscando exatamente fornecer dados, informações precisas do que acontece no turismo do estado de São Paulo. Tá, agora eu também queria que você contasse um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar do Rio de Janeiro agora nas Olimpíadas. Olha, para falar sobre Rio de Janeiro e sobre Olimpíadas, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo para falar sobre a questão da captação desses mega-eventos. Os mega-eventos, assim como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, são captados com bastante antecedência. Isto porque exige muito planejamento para que eles aconteçam. Neste sentido, a gente tem que dar uma olhadinha em que momento estes eventos foram captados. O momento em que o Brasil vivia uma condição social, econômica muito diferente da atual. Estável, mais estável do que nós estamos. Exatamente. E que estes eventos puderam então ser captados com o objetivo, de um lado, de dar visibilidade a todo o país, né, com relação à Copa do Mundo, já que o evento aconteceu em 12 capitais e mais outras cidades que abrigaram subsedes, como é o caso de Sorocaba, que recebeu aqui na Copa do Mundo a equipe da Argélia, e aconteceu em várias outras cidades do Brasil. Então este é o principal mote, né, de dar visibilidade, tornar o país ainda mais conhecido, as cidades ainda mais conhecidas. E com esta justificativa de que muitas obras serão necessárias, causando desconforto de um lado. Obras, né? O Brasil, né, vive aí um canteiro de obras, tudo é necessário para atender ao evento, o que justifica ruído, dificuldade de mobilidade e, sobretudo e mais do que tudo, grandes investimentos, né, que são feitos para que essas obras possam então atender a estes mega eventos. Na Copa foi assim, nos Jogos Olímpicos também, né, e estes investimentos atendem à necessidade que as cidades têm, muitos ligados à mobilidade urbana, inclusive, e também a interesses de outra ordem, inclusive políticos, uma vez que envolvem infraestrutura, envolvem obras, construtoras, e nós todos sabemos, né, que as construtoras atendem também a outros interesses não menos elegantes, dignos, né, a gestores não tão bem intencionados. Mas estes eventos foram captados, né, e aconteceu já a Copa do Mundo e agora teremos os Jogos Olímpicos e temos que verificar como está o Rio de Janeiro para isso. Hoje ele ainda está um canteiro de obras, muitas obras sendo realizadas. Nós estamos há menos de um mês do início do ano. Há menos de um mês. Hoje mesmo a mídia noticiou que temos bastante ainda ingressos à disposição, que isso pode ser... 1 milhão de ingressos ainda. Isso, 1 milhão de ingressos, que pode ser um reflexo de que os brasileiros estão com menos disposição financeira para gastar no evento. Ainda temos algumas unidades habitacionais, né, nos hotéis à disposição, o que mostra que nem tudo ainda está ocupado. No entanto, a gente tem que pensar o que fica, né, quando este evento acabar. Isso, é aí que eu queria chegar. O que fica? Então, o evento vai acontecer e vai ser um sucesso, como foi a Copa. O povo carioca é um povo muito hospitaleiro, é um povo alegre, vai bem receber esse turista, apesar do que a gente está vivendo, a Bahia não foi despoluída como foi prometido, as obras todas de mobilidade urbana não aconteceram. Afora tudo isso, o evento vai ser um sucesso e vai ser muito bacana e é muito bom para o Brasil que seja.
Agora o evento vai embora. E o que fica? Vai ficar uma conta grande para pagar, como ficou a conta da Copa, né? E eu diria que se os governantes do mundo todo que queiram captar esses eventos fossem bastante honestos com os munícipes ou com os cidadãos dos seus países, eles fariam um plebiscito, eles fazem uma eleição. Olha, nós vamos trazer para o nosso país mega eventos. Mega eventos custam caro, trazem transtornos, mas trazem divulgação do nosso país. Poderemos fazer o nosso país ser mais conhecido, nossa cidade ser mais conhecida. Vocês querem gastar tanto e ter isso como retorno? E aí a população poderia então decidir, olha, queremos sim, queremos o nosso país muitas mais pessoas conhecido. saem prejudicadas, né? Durante as obras e tudo. Exatamente, seja porque saem dos seus locais de moradia. A gente sabe de muitos estudos de gentrificação, inclusive no Rio de Janeiro, em São Paulo, pessoas que foram removidas para que obras acontecessem nesses locais que fossem para atender a esses mega eventos. Essas pessoas são expulsas, né, dos lugares onde moraram, muitas recebem indenizações cujos valores são até questionáveis, capazes de não permitir que a pessoa compre uma nova casa ou uma outra moradia num outro local. Então, isso é uma questão. Como é que essas pessoas estão sendo tratadas ou foram tratadas? Outras essas obras atendem a quem? E soma-se a isso a conta para pagar, né? Porque são muitos bilhões envolvidos para atender a estes mega eventos, cujo retorno não se dá durante o evento. Isso já está mais do que comprovado que o evento não é feito para trazer uma receita capaz de pagar o evento. Então precisa ser pensado. E eu sei que nesse sentido, talvez que você esteja pensando assim, mas a professora está desconsiderando o caso de Barcelona? Não estou desconsiderando. O caso de Barcelona, ele vem para a gente entender que uma cidade que está fazendo o seu planejamento pode se apropriar de um mega evento para aí sim dar luzes àquilo que está fazendo. E não o contrário, eu vou usar o mega evento para fazer planejar, que foi o que a gente fez, né? Então eu tenho que planejar, fazer a minha lição de casa e aí sim eu trago o evento para mostrar aquilo tudo que eu estou fazendo e não o contrário. Sorocaba, vai sobrar alguma coisa pra gente aqui, dos turistas que vão vir? A gente teria algum atrativo? Nós aqui no estado de São Paulo receberemos algumas modalidades esportivas, entre elas o futebol, né? Assim como Brasília, Manaus, né? Etapas da modalidade esportiva, né? Do futebol masculino acontecerão aqui em São Paulo. Seria provável que alguém que estivesse em São Paulo gostaria de conhecer Sorocaba, mas para isso Sorocaba teria que fazer um esforço de marketing, né, para que isso acontecesse. E por outro lado, eu acho que o conjunto, né, turístico que nós temos aqui em Sorocaba teria que ser muito apresentado para que isso acontecesse. Não teremos tempo. Eu acho que nós não temos tempo, né? Estamos a um mês dos Jogos Olímpicos, né? Então nós não temos tempo para preparar para isso. E também porque Sorocaba tem, na área de turismo, né? Ela tem explorado muito mais o turismo de negócios. Embora tenhamos muito de turismo cultural, de turismo natural, né, em Sorocaba e região, Sorocaba que é uma região, né, metropolitana, tem muito junto com as outras cidades parceiras, né, para oferecer para esse turista que queira vir para a região. Mas precisaríamos ter apresentado isso com maior antecedência, ter feito todo um planejamento de turismo, né, para que isso acontecesse. O que acha que depois de tudo isso, como é que a gente poderia fazer para que o Brasil não fosse esquecido, para que o Rio ficasse na memória? Olha, primeiro precisamos dar continuidade a algumas ações que estão acontecendo, seja pelo Ministério do Turismo, numa instância da União, seja nas instâncias das Secretarias de Turismo do Estado e dos municípios. Então, ou seja, foi colocado recurso, esse recurso tem que ter o seu retorno e precisaríamos o quê?
Ajuste sempre da oferta, sempre ações para captação de turistas, sejam eles estrangeiros ou domésticos, né? Então essas ações não podem se encerrar aqui. Foi colocado muito dinheiro e esse dinheiro precisa retornar, né? Então não podemos parar agora as ações e dizer, olha, agora já cumprimos, já tivemos a Copa, já tivemos os Jogos Olímpicos e agora acabou. Não, precisamos continuar encorajando. O turismo é uma grande oportunidade de distribuir a riqueza, porque os polos emissores podem fazer chegar esse recurso financeiro às cidades menos favorecidas. Então, o turismo é uma grande oportunidade. O Brasil tem muitos recursos naturais e culturais capazes de se desenvolverem, mas só ter o recurso não adianta. Nós precisamos ter uma oferta bem planejada, bem executada, capaz de bem atender esse turista. Porque, como eu sempre digo, uma cidade que é boa para o munícipe é boa para o turista também. Turista que, infelizmente, é vítima de uma ação de furto, de roubo, um turista que se sente lesado, que se sente enganado, que foi maltratado, é um turista que volta e que sai doente, né? Enfim, é um turista que volta para o seu país mostrando uma experiência ruim e que ele vai comentar e que outros deixarão de escolher a nossa destinação. Então, tudo isso a gente tem procurado estudar. O marketing de experiências mostra exatamente como uma experiência positiva é capaz de ajudar, né, a um amigo, a um familiar, a um colega no trabalho, a tomar uma ação de olhar, né, o nosso destino e escolher o Brasil para suas férias ou escolher as cidades do Brasil para o seu turismo de negócios, para suas convenções, para os seus congressos. Sorocaba recebeu a Argélia durante a Copa do Mundo. Como você acha que Sorocaba podia ter usufruído melhor de tudo isso, ou feito alguma coisa com a Argélia, para que não ficasse um esquecimento? Bom, primeiro que a Copa do Mundo é um evento que tem muitas limitações no que tange as possibilidades de divulgação. A FIFA controla muito todos os aspectos. No momento em que fecha-se o contrato, são muitas as cláusulas impeditivas de algumas estratégias de divulgação. Mas, assim, Sorocaba recebeu a Argélia. Infelizmente, assim, a interação com a cidade de Sorocaba foi muito pequena se nós compararmos, por exemplo, o que aconteceu com a Alemanha lá na Bahia, né? Que a Alemanha veio para o Brasil, edificou equipamentos, interagiu com a comunidade, então foi uma futebol na praia. A gente só via passando, né? O ônibus para lá, mas assim, não foi muito falado. Não houve muita interação. Isso vai de um lado da cultura do próprio povo e de como é que ele entende que vai estabelecer relações no território onde ele está indo, né? No caso aqui, a Argélia para cá. Nós, em particular, assim, não tivemos essa oportunidade. Também não nos preparamos muito para isso, porque poderíamos ter feito algumas ações de aproximação. Não aconteceu, exceto algumas placas, né, de sinalização que foram colocadas na cidade e depois imediatamente retiradas. Quer dizer, a mídia também não pôde dar muita cobertura porque não houve essa interação. Então acho que foi uma perda também, né, nesse sentido, inclusive porque se a gente olhar para Argel, né, capital da Argélia, nós temos aí obras do Niemeyer, né? Mas se chegarmos lá e perguntarmos Sorocaba. Calma. E aí eu pergunto, vamos hoje para a Argélia e vamos mais particularmente para a capital, né? Para não dizer que estamos adentrando, né, outras cidades com menos importância aí do futebol e perguntarmos, bom, você conhece Sorocaba? Será? Eu acho pouco provável. Eu não fiz uma pesquisa capaz de mostrar isso, mas eu acho que tenha ficado muito pouco. Talvez se falar Brasil, Copa do Mundo, aí alguma ligação apareça, mas espontaneamente aqui tão pertinho. Eu acho pouco provável. Nós aqui em Sorocaba também tivemos oportunidade de receber aqui no nosso estádio municipal, no SIC, a seleção japonesa que veio aqui, fez um treinamento. Então a Copa passou aqui por Sorocaba. Mas mesmo para nós, habitantes de Sorocaba, não ficou nada.
Não, infelizmente não ficou, não tivemos obras de infraestrutura urbana capazes de dizer este foi um legado da Copa quando passou por Sorocaba, né? Na área de treinamento e capacitação de mão de obra, que também poderia ser, né? Então poderíamos nos apropriar disso para dizer vamos treinar, né? A mão de obra que trabalha com turismo, os taxistas, os atendentes, vamos dar a eles oportunidade para aprender o segundo, terceiro idioma, né? Então infelizmente isso também não aconteceu. O que é uma perda, porque a gente tendo mão de obra qualificada, a gente tem condições de prestar um melhor serviço. Mas no Rio de Janeiro isso está acontecendo? Você vê muitos taxistas já falam outra língua, uma ou duas? O Rio de Janeiro, ele sempre foi o cartão postal, ele sempre viveu, né, em função do turismo. Então isso me parece muito mais natural. E claro, depois com a vinda da Copa e depois agora com as Olimpíadas, isso fica ainda mais natural e uma exigência, né? Você vê, a gente vai à praia, até o camelô ali, sabe, de um jeito ou de outro, fala um pouquinho de italiano, um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês e ele dá um jeito de atender. Ele consegue vender, que é o objetivo dele ali. Aqui, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Então a gente teria uma oportunidade de treinamento com isso e capacitação, o que não aconteceu. No Rio de Janeiro sempre isso foi, né, bastante comum, né, a gente encontrar pessoas que falam um outro idioma. Thelma, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que acontece. Thelma, eu queria te agradecer muito por todas as explicações e ensinamentos que nós tivemos hoje com você e tomara que a gente ainda tenha uma conversa boa pós-Olimpíadas. Eu agradeço o Canal 25, agradeço a Kika, agradeço o Rafael. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer recebê-los aqui no Turesp, na Universidade Federal de São Carlos, que está sempre de portas abertas a atender aí as pautas de vocês. Eu também espero que tenhamos uma excelente Olimpíada. Espero que o turismo se desenvolva cada vez mais no nosso estado e no nosso país e que ele contribua para diminuir as diferenças e as desigualdades. Sejam bem-vindos sempre. Muito obrigada. Até a próxima.